Ó, o assunto agora é Gabiru versus Fernandão. Por que que o Fernandão tem uma estátua, tem lá os pés dele gravado no chão do Inter, e o Gabiru foi reivindicado a nada, sendo que o único título internacional do Inter foi contra o Ronaldinho Gaúcho, jogando contra o Barcelona, e quem matou o jogo foi o Gabiru do Inter, título internacional do Inter com o Gabiru. Por que que Ronaldinho é louvado ainda no Rio Grande do Sul, o Fernandão tem estátua no Internacional e o Gabiru foi reabdicado a nada? Fala alguma coisa aí, Elias. Gabiru, né, jogou do título, mas também foi muito prejudicado. Fernandão, ele não era muito criticado, mas também ele que puxou mesmo, ele puxou todo o jogo pro Gabiru pra fazer o gol do título. Mas no caso o Gabiru foi muito esculachado pela torcida, pela torcida. E não fizeram a estátua do Fernandão, não fizeram a estátua do Gabiru. E era fazer a estátua do Gabiru, mas não era a estátua do Fernandão. Só fizeram a estátua do Fernandão por causa que ele sofreu um acidente de helicóptero. Quem sofreu o Fernandão? Foi que nem mamando assim, então quase morreu. Aí foi endeusado, Aí a mídia pegou. Mas no caso era pra ser com o Abel. A estátua era pra ser do Abel. Mas não pro Gabiru, nem pro Fernandão. Quem fez outro trabalho mesmo do título foi o Abel. Mas não, quem construiu o mesmo gol mesmo foi o Gabiru. Ele vai me ajudar agora a recordar que ele é colorado fanático. Ele vai me recordar quem que eram os atacantes antes do título mundial do Inter. Quem que eram os atacantes que também foram chineleados pelo Inter e não foram louvados que nem o Fernandão. Não teve o Washington que era reserva do Inter, atacante, que levou o Inter até ali um tempo no Brasileirão, mas ele foi substituído por um outro negão assim, que era cabeça raspada. Como é que era o negão de cabeça raspada, o atacante lá do Inter na época de 96, 97? Como é que é o nome dos atacantes lá? Não era Celso? Não, era Christian. O Christian, porra, meu, Christian tem o irmão dele que é dono de ferragem ali no Zequinha. O Christian foi um atacante do Inter, o irmão do Christian tem ferragem até hoje, que se chama Ferragem Lagostini, ali próximo do Esporte Clube São José. E o Christian nunca teve chance depois de novo, que nem o Gabiru, porque deram só a chance pro Fernandão, porque o Fernandão era internacional, o Fernandão acho que era de outro país, né? Ele era argentino, venezuelano, era chileno. O Fernandão era outro país, o Fernandão. Não, o Fernandão era daqui do Brasil, mas ele era de Minas. Minas Gerais, Aí aquelas porra toda, o Grêmio pega e lambe o saco daquele carioca lá, que foi o Paulo Nunes, porque o Paulo Nunes ajudou muito o Grêmio e não deu nenhum know-how pro Jardel, que o Jardel era realmente gaúcho. O Grêmio deixou o Jardel ser vendido lá para Lisboa, lá para os times portugueses, e aí ficaram o Paulo Nunes, que o Paulo Nunes era mais barato, o mais barato carioca. Da onde, cara, que nós, Porto Alegrense, podemos fazer isso? Deixar um Porto Alegrense Jardel ficar melhor do que um carioca, aí manter o carioca que foi Paulo Nunes e deixar o Jardel ir pra Lisboa, pra jogar lá com os times de Portugal.
Mesma coisa aqui, o Inter, não deram chance pro Christian, não deram chance pro Washington, que era de Caxias, tudo abobado. Então é time de Porto Alegre com gente do exterior, Fernandão de Minas Gerais, então é isso? Fernandão de Minas Gerais? Não, era de Minas. Se bobear, o Gabiru era gaúcho e a gente não deu chance pro Gabiru. Gabiru. Gabiru chegou no Inter assim. A torcida nunca conheceu o Gabiru, mas por trás disso o Gabiru ele merecia a estátua. O Abel merecia a estátua, mas o Fernandão, acho que o Fernandão recebeu a estátua. Então era pro Abel merecer a estátua. Primeiro título mundial. E era pro Abel receber a estátua. O Abel é treinador? O Abel não recebeu a estátua. O Abel era diretor técnico. E o Fernando Gaúcho recebeu estátua lá no Grêmio? Recebeu? E agora vamos fazer a estátua do Roger. Vamos fazer a estátua do Renato Gaúcho. Vamos fazer a estátua do... E era só homem, mano. Esqueci o nome dele mesmo. Eu tirava do meu pau. Eu tô não me lembrar o nome dele. Vai falando aí que conhece. Tô tentando me lembrar o nome dele. Tentando me lembrar o nome dele. Como é que A é? mina trampa por 10. A mina trampa por 10. Esqueci o nome dele. E o que tu acha dos goleiros do Grêmio e do Inter? Teve o Darley no Grêmio e o André no Inter. O André no Inter foi chamado para a seleção brasileira. O André ficou em terceiro reserva da seleção brasileira. E aí depois o André nunca mais jogou como goleiro em seleção, em time principal. Ele ficou como segundo reserva do Cruzeiro na época. Que o Dida tava... O André chegava... O André é goleiro do Inter. Foda. Foi escalado para goleiro de Olimpíada do Brasil, tá? Terceiro goleiro, e depois nunca mais voltou a jogar em time nenhum, só ficou jogando como reserva do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, eu acho. O que era o André do Inter, o goleiro? Era uma muralha, o André do Inter. o André do Inter é o goleiro, né? Era titular. Melhor goleiro. Aí tiraram o André porque ele foi chamado para a seleção brasileira para as Olimpíadas e chamaram o Klemer do Flamengo para ser goleiro titular do Inter. O que tu acha de terem chamado o Klemer, que era do Flamengo, para ser titular do Inter? Ele ficou por 6 anos, o Klemer, como titular do Inter, como goleiro. Como goleiro mesmo era pra ser o André, né? Lá. Ô meu, o André tinha 2,5 metros de altura, o Klemer tinha 1,70 de altura. Tu te lembra que chamaram o Klemer para goleiro do Inter? Ele era goleiro do Flamengo. Ele fez bem pro Inter como goleiro ou só fez merda o Klemer? Ele fez um bom trabalho no Inter, né? Porque ele era um cara pequeno, mas ele era bom também. Ele fez um bom trabalho no Inter, fez um bom trabalho no Flamengo. Não vamos também falar mal do Klemer, ele era muito baixinho, mas o problema é que ele não era gaúcho, não era porto-alegrense que nem o André. A gente tem que reivindicar que quem é porto-alegrense trabalhe na nossa cidade. E não ficar importando carioca, que nem Paulo Nunes e Klemer aqui pra time de futebol. Isso que eu reivindico. Sou idiota.